Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? E aí? Estão se cuidando, lavando as mãozinhas, usando máscara, usando álcool em gel? Olha, é muito importante se cuidar. Agora, eu quero saber se vocês estão fazendo todas as atividades que eu estou postando, se estão assistindo os vídeos. Gente, tem que assistir. A gente não pode deixar para lá nossos estudos. A gente tem que continuar estudando, mesmo com isolamento social, tá bom? Eu quero contar com todos vocês. Espero que todos estejam fazendo todas as atividades que eu estou pedindo. A gente agora está indo para a nossa quinta aula de geografia. Olha, são 5 aulas, hein? Quero ver quem já assistiu todas as aulas. Depois que assistir, dá um like. E eu tô olhando lá no YouTube, eu tô vendo que tem pouca gente assistindo os vídeos. É muito importante assistir, gente. Né? Eu não estou aqui fazendo as aulas, é um jeito da gente continuar estudando. Eu sei que não é melhor na escola, mas hoje a forma que a gente tem de estudar é assim. Então vamos contribuir, né, para os nossos estudos não ficarem parados. Tem pouquíssimas pessoas que estão assistindo. Eu estou ficando triste com vocês. Vamos lá? Então, aqui é a correção das atividades da página 46 a 52. Vocês tinham que fazer uma cartilha, né, com os direitos e os deveres dos alunos na escola. Eu espero que todos tenham feito, né, a cartilha. É legal de fazer, colorindo, desenhando. Então, eu espero que todos tenham feito. Algumas atividades, gente, do livro, elas são pessoais. E aí, não tem como eu corrigir agora que a gente não está podendo se encontrar. Mas quando eu voltar, vocês me entregam e eu vou olhar todas as atividades. Combinado? Então vamos lá. Viver bem na infância, saúde e bem-estar. Gente, eu queria aproveitar esse momento que é de falar de viver bem. A Juliana, nossa psicóloga, ela postou um texto, né, que veio a calhar com o que a gente está estudando aqui, que é a questão da rotina. Que a gente tem que ter rotina. A rotina faz parte de um bom desenvolvimento, de um desenvolvimento saudável para a criança. Então, a criança, mesmo nessa época, né, de isolamento social, que a gente não está tendo aula, ela tem que continuar a rotina. Ela tem que ter horário para estudar, ela tem que ter horário para brincar, horário para dormir, horário para acordar, horário para se alimentar. É muito importante a gente manter, né, essa rotina, os horários para fazer cada coisa. E aí a gente vai se tornar uma pessoa organizada. A pessoa que tem rotina, ela é uma pessoa mais organizada. Na atividade 10, era para vocês fazerem um quadro com uma rotina, né? Com a rotina de vocês durante uma semana, durante o dia de manhã, de tarde e à noite. Espero também que todos tenham feito. Aqui o texto eu já li na aula passada, né? Que é o texto que ele está falando da rotina do Ian, que é um menino que tem 7 anos, ele mora no Ceará, ele acorda às 6 horas, ele toma café com os irmãos, ele vai para a escola, ele estuda de 7 ao meio-dia, depois que ele sai da escola ele almoça, ele faz o dever de casa, aí depois ele vai para o futebol com os amigos, ele brinca na praia, ele toma banho de mar, ou então ele só brinca na areia, depois ele volta para casa, ele assiste televisão com a mãe, ele janta e antes de deitar ele lê uma história e dorme. E a história da Amaná, que é uma menininha que mora numa aldeia no Mato Grosso. Ela também acorda às 6 horas, ela acorda com o canto dos galos que moram perto da casa dela, ela vê o sol nascer, ela diverte com os irmãos no rio, ela toma banho no rio, ela brinca no rio. E aí quando eles sentem fome, eles tomam café e comem tapioca. Aí depois ela faz o dever de casa, ela almoça antes de ir para a escola, ela estuda de 13 às 17 horas na aldeia. Depois da escola, ela gosta de ver a mãe com outras mulheres,
né, prepararem farinha de mandioca. E quando escurece, ela volta para casa, janta com os irmãos e depois ela dorme. Então aqui a gente tem a rotina de duas crianças, a rotina do Ian e a rotina da Maná. E aí, a próxima página, o que ela vai estar perguntando? Com qual rotina a nossa se parece mais? Com a do Ian ou com a da Maná? Olha, o Ian, ele mora numa cidade. E então, essa rotina se parece um pouco com a nossa, porque ele mora numa cidade. Mas a Amaná também tem um pouquinho a ver com a gente, por quê? Porque ela estuda à tarde como a gente. Mas a rotina do Ian é mais parecida com a nossa, porque ele mora numa cidade grande, né? Ele mora no Ceará. Então vamos lá. Então, olha aqui, ó. Retome o quadro com a sua rotina, observe as suas atividades com as realizadas por Ian e Amaná e vocês vão marcar. Com qual rotina que vocês acham que a de vocês se parece mais, né? Com a da Ian ou com a da Maná? No mapa do Brasil, vocês vão pintar de verde o Ceará, que é onde o Ian mora, de amarelo o Mato Grosso, que é onde a Maná mora, e circular aonde a gente mora. Aonde a gente mora é o quê? Minas Gerais. Então aqui, ó, verdinho, Ceará, Mato Grosso de amarelo e Minas Gerais circulou. Aprendendo mais. Oscar Claude Monet nasceu em Paris em 14 de novembro de 1840. Monet desenvolveu seu amor pelo desenho. Ele encheu seus livros escolares com esboços de pessoas, incluindo caricaturas de seus professores. Em 1888 a 1899, Monet pintou várias telas representando o mesmo tema em diferentes períodos do dia, sob diversas condições de iluminação. A famosa série de quadros chamados nenúfares. Em sua propriedade em Giverny, ele tinha um lago e uma pequena ponte japonesa que o inspirou para a série. Essas obras, quando foram expostas, fizeram um grande sucesso. Observe as obras produzidas por Monet em seu jardim em diferentes partes do dia. Risque aquela que você acredita ter sido pintada durante o dia. Converse com seus colegas sobre sua escolha. Gente, olha aqui. Qual que parece que foi pintada durante o dia? Qual que tem mais luz, né? Então, essa aqui, ó. Essa aqui parece ser a que foi pintada durante o dia. A imagem da direita, porque ela tem mais luz. Aqui tá mais escurinho, né? Não tem aquele brilho do sol. Então, a imagem pintada durante o dia é essa aqui. Observe uma imagem atual do jardim na casa de Monet. Cite uma semelhança e uma diferença entre essa fotografia e as obras pintadas por Monet. Semelhança. Todas as imagens apresentam um lago com algumas plantas com flores. Aqui ficou faltando um céu. Com flores. Diferença. As cores são diferentes, a quantidade de plantas e flores presentes em cada uma também são diferentes. Então, olha só, a semelhança é porque todas aparecem um lago, o lago tem plantas e flores. E a diferença, as cores e a quantidade de plantas e flores também são diferentes. Para funcionar bem, tem que ter horário também. Enzo e Valentina, aos domingos, acordam pela manhã e vão ao centro comercial do bairro fazer as compras junto com o pai. Sempre passam primeiro no mercado e depois caminham pela rua principal, onde há várias lojas. Essa semana, ao passar por uma loja de ferramentas, Enzo percebeu que ela estava fechada. Ao perguntar o motivo ao pai, ele explicou que a loja só funcionava em horário comercial. Observe os horários de funcionamento indicados. Horário de funcionamento do cinema no shopping. Segunda a sábado, 10 às 22, domingo
de 10 às 20. Postal Floricultura. Abrimos de segunda a sábado, de 7 às 19 e aos domingos, das 7 às 16 horas. Venham nos visitar. Restaurante Bom Apetite, o melhor da comida italiana. Horários de 11 às 14 e de 18 às 23h30. Alguma vez você já ouviu falar sobre horário comercial? O horário comercial é o horário de funcionamento de estabelecimentos de comércio. Em cada cidade e em cada bairro, o horário é definido de acordo com as pessoas que vivem no local. Hoje, na maioria das localidades do Brasil, o horário comercial varia entre 8 e 18 horas, de segunda a sexta-feira, e sábado entre 9 e 13 horas. Faça uma pesquisa em seu bairro sobre o horário comercial mais utilizado pelas lojas próximas à sua casa e cite os horários. Então, vocês vão olhar qual que é o horário comercial, né, das lojas próximas à casa de vocês e vão colocar aqui. Aponte os horários de funcionamento da nossa escola. Gente, olha aqui, a nossa escola, ela funciona de 7 horas da manhã até 7 horas da noite. Sua escola segue o horário comercial? Não. E por que isso acontece? Porque os pais precisam chegar ao serviço no horário comercial. Então a escola tem que abrir um pouquinho mais cedo para o pai deixar a criança lá, para ele conseguir chegar no horário comercial no trabalho. E por que a escola fecha depois do horário comercial? Porque a gente tem que ter, o pai também tem que ter o tempo dele sair do serviço e poder chegar na escola. Então, por isso que o horário da escola é um horário diferenciado, porque a escola precisa de receber os alunos e depois entregar os alunos para os pais que trabalham no horário comercial. Então, por isso que a escola tem um horário diferente. O jeito de viver se adapta ao jeito de ser. Ao caminhar pelas ruas do seu bairro, você acredita que elas sempre foram da maneira como se apresentam hoje? Veja a seguir uma foto antiga e uma atual da Avenida Marechal Floriano Peixoto, na cidade de Campina Grande, localizada no estado do Paraíba. Avenida Marechal Floriano Peixoto antes e a Avenida Marechal Floriano Peixoto em 2015. Observe os elementos que compõem as paisagens. Você consegue identificar quais são as principais diferenças entre eles? Com o passar dos anos, a paisagem dos locais se modifica. Isso acontece porque o modo de viver se transforma e os espaços acompanham essas modificações. Observe o município de Belo Horizonte na planta e no mapa. Então aqui tem uma planta em 1853, a cidade de Belo Horizonte, município de Belo Horizonte, e aqui tem o mapa de Belo Horizonte, né? Em 2019. Então vamos lá. Quando o município de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, começou a ser construído, ocuparia uma pequena parte do que é hoje. Porém, a cidade começou a crescer já com as pessoas que trabalharam na construção, decidindo ficar e construir suas moradias próximas à região amarela mostrada na primeira imagem. Moradores novos também organizaram suas moradias nas regiões próximas à planejada. Isso pode ser visto no mapa que mostra em destaque de vermelho que o espaço apresentado na planta na cor amarela é hoje apenas a região central do município. Observe nas fotografias a seguir como a cidade de Belo Horizonte cresceu. Cidade de Belo Horizonte em 1950 e cidade de Belo Horizonte atualmente. Assim como Belo Horizonte, outras localidades sofrem modificações de acordo com o crescimento ou com as necessidades da população que ali vive. Gente, olha, o que acontece? A cidade foi planejada, né, para ser aquele espaço vermelho que a gente viu no mapa. E aí o que acontece? Só que foram chegando mais pessoas
para morarem aqui. Então aí a cidade foi crescendo. E as cidades, né, os bairros, eles vão aumentando, é assim, com a chegada de pessoas. As pessoas vão chegando, vão construindo mais casas e aí acaba que o bairro vai crescendo. Então ele vai sendo modificado e vai aumentando, tá? Antes de seguir, pesquise se o seu bairro onde está localizado, se o bairro onde está localizada a sua escola sofreu algumas modificações desde sua inauguração. Traga sua pesquisa para a sala de aula e compartilhe suas descobertas com seus colegas. Então, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês, vocês fazem a pesquisa também, para a gente ver se teve alguma modificação. Junto com sua família, passeie pelo bairro onde você vive, em uma folha separada ou em seu caderno, anote o que você percebe, vê, ouve, sente o cheiro, enquanto caminha pelas ruas. Depois, pesquise e analise fotografias que mostrem como o bairro era em sua construção ou em seus primeiros anos de existência. Descreva as semelhanças e as diferenças observadas por você. Após a sua pesquisa, compartilhe suas descobertas com a turma. Apesar de existirem leis para a proteção, nem sempre os direitos da criança e do adolescente são respeitados. Leia o trecho de uma notícia que mostra um pouco dessa realidade. Trabalho infantil ainda prejudica a educação de crianças no Brasil. De acordo com um levantamento feito pela Unicef, milhares de crianças entre 5 e 14 anos praticam algum tipo de trabalho infantil no Brasil, o que prejudica o direito dessas crianças à educação, apesar de a legislação brasileira proibir o trabalho de menores de 16 anos. O Brasil tem um grande desafio pela frente: garantir a educação para todas as crianças e jovens brasileiros e lutar para que eles continuem na escola. Eu já havia, explicado para vocês. Apesar de existirem leis que proíbam o trabalho infantil, ainda assim no Brasil muitas crianças trabalham. Por quê? Porque a fiscalização não é rígida e não existe uma punição severa para as pessoas que praticam esse ato. Então, por isso que ainda assim existem crianças trabalhando. Por que o trabalho infantil prejudica o direito das crianças a frequentar a escola? Gente, criança que trabalha tem tempo de ir para a escola? De acordo com a reportagem, a partir de qual idade é permitido trabalhar no Brasil? Lá no texto está falando. A partir de qual idade que pode trabalhar no Brasil? É só responder. Lugar de criança é na escola. Essa planta mostra uma parte do bairro onde se localiza a escola em que Maria estuda. Marque um X nessa escola que fica na Rua Amarela. Então a gente tem que achar a Rua Amarela para a gente fazer um X, que é onde fica a escola. Consulte a planta e complete as frases de acordo com a representação. Após as aulas, Maria combinou de se encontrar com sua mãe e seus irmãos na lanchonete. A lanchonete se localiza na rua, aí vocês vão colocar o nome da rua. Depois vocês vão colocar: A se localiza na Rua Amarela, quase em frente à escola. Então vocês vão completar essas duas frases, tá bom? Leia um trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente, ilustrado por Maurício de Souza, e responda às questões: direito à vida, direito à saúde, direito à alimentação, direito à educação, direito ao respeito, direito à dignidade, direito à liberdade, direito à convivência familiar e comunitária, direito à profissionalização, direito à cultura, direito ao lazer, direito ao esporte. Os direitos da criança e do adolescente. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, fazendo a correspondência entre os direitos das crianças e as ações que demonstram que eles estão sendo respeitados. Direito ao lazer, direito à convivência familiar, direito à alimentação e direito à educação. Então vocês vão olhar qual que está falando a respeito do direito do lazer. Coloca o número 1. Qual que está falando direito à convivência familiar? Coloca o 2. Qual que está se
relacionando ao direito à alimentação, coloca 3. Qual que fala do direito à educação? Coloca 4. Então, agora vamos ver as opções. Frequenta a escola diariamente e convive com seus colegas. Come alimentos variados e saudáveis. A família organiza as atividades do dia, ajudando no crescimento da criança. Tem tempo para brincar e se divertir. B. Aponte 2 direitos que você tem em cada um dos lugares a seguir. A gente tinha colocado antes quais são os nossos deveres. Agora, 2 direitos que você tem em casa, 2 direitos na escola e 2 direitos no seu bairro. Toda pessoa tem direitos e deveres. O cumprimento das leis depende de todos. Na imagem a seguir, marque um X nas atitudes inadequadas, então as atitudes que estão erradas. Vocês vão observar, essa imagem e todas as atitudes que estiverem erradas, inadequadas, é que não estão certas, estão erradas. Vocês vão fazer um X. O termo cidadania tem origem à palavra civitas, que significa cidade. Esse termo estabelece assim uma relação entre o indivíduo e uma comunidade. Sabendo que as crianças também fazem parte da cidade e por isso possuem um conjunto de direitos e deveres, crie uma frase com as seguintes palavras: criança, cidade, direitos e deveres. Gente, lembrando que frase, a frase tem várias palavras, ela tem que ter um sentido claro, ela começa com letra maiúscula e ela vai terminar com um dos sinais de pontuação. Então, não pode esquecer que para a gente criar uma frase, ela tem que ter um sentido claro, tá bom? Gente, até a próxima aula. Fiquem com Deus e não deixem de fazer as atividades, tá bom?